Olá, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de gramática. Essa aula de hoje é já do terceiro mês, das aulas virtuais. Então, é importante que você não deixe de ter o interesse, não deixe de participar das atividades, não deixe de enviar suas atividades direitinho. E caso você tenha alguma dúvida, que você procure no PV do WhatsApp para poder tirar as suas dúvidas, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar com a morfossintaxe. E aí você pode estar se perguntando, morfo o quê, professora? O que seria isso? Mas na verdade a gente até comentou que a gente iria estar trabalhando esse ano com esse assunto, certo? Que é o nosso assunto principal desse ano. Então você pega logo o seu livro de gramática e localiza aí o capítulo 6, nas páginas 102 a 111. É esse conteúdo que nós vamos trabalhar hoje. Veja só, nós vamos trabalhar o conceito de morfologia e sintaxe. Além disso, a gente vai trabalhar a diferença entre frase, oração e período e também vamos trabalhar com os termos essenciais da oração. Vamos conhecer quais são esses termos essenciais. Tudo bem? Então, vamos iniciar. Morfossintaxe. O que seria a morfossintaxe? A morfossintaxe é a junção entre a morfologia e a sintaxe. Professora, mas eu não sei nem o que é morfologia e nem sei o que é sintaxe. Trata-se de duas partes da gramática que, apesar de estarem envolvidas entre si, constituem-se de particularidades distintas. Então, elas se relacionam, mas são diferentes, certo? Resumindo isso aí, é isso que quer dizer. Então, professor, o que seria morfologia? Morfologia é a parte da gramática que divide as palavras em classes gramaticais, que até o mês passado nós estávamos estudando. Estudamos lá substantivo no ano passado, adjetivo, pronomes esse ano, verbo e, por fim, agora concluindo tudo, nós estudamos preposição e interjeição. Então, isso aí tudo é chamado de morfologia. Agora nós vamos estudar a sintaxe, certo? Que a sintaxe é o estudo das funções das palavras dentro de um contexto oracional. Professora, o que é isso? Nós vamos entender direitinho daqui a pouquinho. Por quê? Porque primeiro nós precisamos saber o que é uma oração. Ah, professora, eu estou tentando aqui me recordar que a senhora já falou alguma coisa parecida com isso. Então, olha aí para o Garfield. É momento de você acordar. Não adianta ficar aí pestanejando, sonolento. Vai lá, lava o rosto, toma um cafezinho esperto para poder despertar aí o sono, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. A estrutura sintática. O que seria essa estrutura sintática? A estrutura sintática é aquilo que envolve as funções que a gente vai estudar, as funções da oração. Então, a gente precisa entender o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período. Frase é todo enunciado linguístico, palavra ou conjunto de palavras que possui sentido completo. Então, todo enunciado que envolve palavras, tanto a escrita como palavras oralizadas, certo? Pronunciadas, faladas, isso aí com sentido completo. Então, frase, só lembrando que isso aí você já estudou no ano passado. Independente de extensão, ou seja, se for só uma palavra ou se for várias palavras, deve terminar com uma pausa bem definida, certo? Para ser uma frase, precisa da pontuação. Os sinais de pontuação: ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto e vírgula ou reticências. Aqui nós temos dois exemplos: final de ano
início de tormento, que é o período que as lojas ficam superlotadas. Você quer comprar alguma coisa e está lá superlotada. Então, aqui você tem uma frase, está todo bem contextualizado, está todo bem organizado e tem um sentido completo. Se você tiver uma pessoa e grita fogo, então aí você também tem uma única palavra com um sinal de pontuação. Isso quer dizer que você tem um sentido completo. Se tem um sentido completo, você tem o quê? Uma frase. Agora, o que é a oração? A oração é todo enunciado que se organiza ao redor de um verbo ou locução verbal. Professora, mas aí não seria também uma frase? Sim, mas nesse caso a frase verbal, certo? Então, toda frase verbal é uma oração. Tudo começa com o pagamento da dívida. Começa aí é o verbo. Então, se aí você tem um verbo e tem sentido, então você tem uma oração, certo? Então, professora, lá quando a senhora disse que a sintaxe é o estudo da função das palavras dentro do sentido oracional, isso quer dizer que a oração, nós vamos estudar cada palavra que está aí na oração, o sentido dela, a função dela dentro dessa oração, ok? Período é a frase organizada em uma ou duas ou mais orações. Isso quer dizer que vai ter um verbo ou pode ter dois ou mais verbos. Os morcegos possuem hábitos noturnos. Possuem aí é o verbo, certo? É uma oração, é uma frase verbal e também é um período. Tudo bem até aqui? Ótimo, já conseguiu acordar? Muito bem. Bora lá, vamos começar a despertar o sono, tá bom? Muito bem. Passando adiante, nós temos os termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração? Para que a gente possa começar a estudar, fazer o estudo sintático, certo? Nós precisamos conhecer os termos essenciais. Nós temos dois, que é o sujeito e o predicado. O que seria o sujeito? O sujeito é a palavra ou conjunto de palavras que concorda com o verbo. Prestem atenção que oração é aquela que está em torno de um verbo, se organiza em torno de um verbo. Então, o sujeito vai concordar com quem? Com o verbo. É o termo que pratica uma ação ou que sofre uma ação. É o termo sobre o qual declaramos ou dizemos algo. Professora, não consigo entender. Veja só como é fácil. Jéssica estudou muito. Qual é o verbo? Estudou. Jéssica estudou muito. Quem estudou muito? Jéssica, certo? Então, é a palavra que está concordando com o verbo. E é quem está praticando a ação. Qual é a ação aí? Estudar. Quem é que está praticando essa ação? Jéssica. Portanto, Jéssica é o quê? O sujeito. Muito bem. Ah, professora, detalhe. Todas as vezes que você for fazer uma análise sintática, a primeira coisa que você vai localizar é o verbo. Todas as vezes. Isso é uma dica aqui da titia. Não esqueça, certo? Coloca logo aí no seu caderno. Anota aí. Todas as vezes que você for fazer uma análise sintática, primeira coisa que você vai procurar na frase, na oração, é o verbo, certo? Dica dada, dica aprendida, certo? Geise é uma ótima aluna. Geise é uma ótima aluna. É o verbo. Então, quem é uma ótima aluna? Geise, certo? Então, Geise vai ser quem? O sujeito. Muito bem, já consegui perceber que você já está conseguindo entender. Agora, vamos prosseguir. O outro termo essencial da oração é o predicado.
O predicado é a informação que temos a respeito do sujeito. Então, é aquilo que se diz do sujeito. O termo que apresenta sempre o verbo. Ah, professora, então o verbo ele vai estar sempre no predicado? Exatamente. Depois que você encontra o sujeito, tudo que resta é o quê? Predicado, inclusive o verbo. O verbo é o núcleo do predicado, tá bom? Então, o termo que concorda com o sujeito é quem? O predicado, certo? Exemplo, o menino chegou ao colégio. Primeira coisa que você vai fazer, qual foi a dica que eu acabei de dar no... Exatamente. Primeira coisa, identificar o verbo, encontrar o verbo. Qual é o verbo aí? Chegou. Quem chegou? O menino. Então, o menino vai ser o quê? Sujeito. Se o menino é o sujeito, o restante todo vai ser o quê? Muito bem, já ouvi daqui. Predicado. Então, o predicado é chegou ao colégio. O simulado está difícil. Está é o verbo. Se está é o verbo, quem está difícil? O simulado. Então, o simulado vai ser o sujeito. Se o sujeito é o simulado, então tudo que resta vai ser o quê? Predicado. Qual é o predicado? Está difícil. Já percebi que você está compreendendo, mas se ainda não estiver entendendo, procura lá no PV, tá bom? Não esquece. Quais são os tipos de sujeito? Nós vamos conhecer hoje apenas 3 tipos de sujeito. No total, são 5 sujeitos, tipos de sujeito. Nós vamos conhecer apenas 3. O sujeito simples, que é aquele que possui apenas um núcleo. Núcleo, professor. O que seria esse núcleo? O núcleo é a palavra principal do sujeito, porque às vezes o sujeito vem com mais de uma palavra. E aí você tem que ver qual é a principal. Olha o exemplo que eu coloquei aí. Meu mundo desabou. O verbo aí é desabou. O que que desabou? Meu mundo. Tá vendo que meu mundo é o sujeito? Isso. Mas tem uma palavra principal. Se retirar essa palavra aí, mundo, o resto não vai fazer sentido. Então, a palavra principal é aquela que não pode deixar de existir lá na oração, certo? Então, mundo é o núcleo do sujeito e meu mundo é o sujeito completo. Então, se só tem um núcleo, esse sujeito é chamado de sujeito o quê? Sujeito simples, certo? Quando só tem um núcleo. Tudo bem até aqui? Ótimo, vamos prosseguir. Tipos de sujeito, continuando, sujeito composto, ou seja, vai ter 2 ou mais núcleos. A música e o café me movem. Observem aí que música e café são os núcleos. Se tem 2 núcleos, então tem o quê? Um sujeito composto. Muito bem, você tá craque nisso já, viu? Nós passaremos o São João em Caruaru. Sujeito aí oculto. Por que oculto, professora? Porque passaremos é o verbo. Se passaremos é o verbo e não tem nada antes dele, então nós vamos identificar através da terminação. Quem passará o São João em Caruaru? Nós, certo? Então, o sujeito aí é um sujeito oculto, elíptico, ou seja, ele não aparece, mas eu tenho como identificar. Tudo bem até aqui? Acredito que sim. Se não tiver, se você ainda tiver com dúvida, por favor, me procure lá no PV, tá bom? Tire a sua dúvida. Agora é a sua hora de exercitar. Clica em tarefas de casa. Não esquece, fica em casa, tá bom? Beijos, estou morrendo de saudade de todos vocês. Até a próxima. Tchau!